Na Rede Escola de hoje, os destaques são: A importância do cinema e do audiovisual na educação. Uma conversa sobre comunicação, mídia e educação. na terceira reportagem da série sobre o papel educativo da animação, vamos mostrar os tipos de animação existentes e a utilização em sala de aula. E o combate ao racismo nas escolas por meio do ensino da história. Antes dessa nação ser escravizada pelos europeus, saber que lá haviam reis, rainhas, grandes civilizações avançadas, como o Egito, por exemplo. E abrimos essa edição com os tipos de animação existentes nesse gênero cinematográfico que cada vez mais atrai fãs de todas as idades. Na terceira reportagem da série sobre o potencial educativo da animação, eu conheci professores que participaram das oficinas do Anima Escola, que é um braço educativo do Festival Animamundi, e descobriram a diversidade de técnicas e possibilidades que podem ser utilizadas para se contar uma história. E eu percebi uma coisa participando dessas oficinas, Ernesto: o quanto os estudantes se interessam por todo o processo. Eu imagino. Vamos assistir? Só se for agora. Essas técnicas, elas não têm limite. Você pode animar qualquer coisa, dar vida a qualquer objeto, pessoas, enfim. Tem 3 técnicas que são mais importantes, que são mais comuns, digamos assim, são mais utilizadas nas animações que a gente conhece, que é computação gráfica. Hoje em dia, os grandes estúdios americanos, os longas, a maior parte que a gente vê no cinema é a computação gráfica. Tem a pixelation, que é a animação com pessoas, que as pessoas viram, são os personagens que serão animados. Tem também a stop motion, que é a animação com bonecos, com objetos, com cenários montados. Agora, além dessas, e quando eu falo que existe uma infinidade, aí você pode fazer desenho animado, clássico desenho animado, que é o desenho mesmo, a gente vê muito em série, hoje em dia, séries de TV. Aí você pode fazer animação de recorte, por exemplo, que você recorta as figuras e anima sobre uma mesa, enfim. Quando tem uma história, só se ouve o som do i. Oh, que vida triste. Boa, boa. Andréa Liguori é professora da Escola Municipal Pires Albuquerque, no Irajá, Rio de Janeiro. Ela participa do Anima Escola e, junto com seus alunos, produz filmes que divertem e ensinam. Utilizando a técnica do recorte, eu já fiz 3 filmes nesse projeto do Anima Escola. Nos 2 primeiros anos eu fiz voltados para a alfabetização. Então, um era sobre os sons da letra H e no ano passado foi sobre os sons da letra R. Esse ano, numa das leituras que a gente faz diariamente, eu li um livro que falava sobre o ciclo da água. E quando eu li esse livro, eu percebi que eles ficaram muito interessados em como isso funcionava. Então, acabei escolhendo esse tema para fazer o vídeo desse ano. Oi, meu nome é Nandinha e eu sou uma gotinha de água. Eu amei ser a gotinha de água. É um pouquinho difícil fazer isso, mas quando ver, vai ficar legal, vai ficar muito bom esse filme. A gotinha vem da nuvem, sobe e chove até o chão. Refresca a gente, entra na terra, molha as flores e a plantação. Lava os pratos da descarga, enche a piscina e a caixa d'água. Nossa, é muito legal. Fazer tipo, tá vendo aquela folha ali? Faz ela se mexer. Parece que ela tem vida, dá vida, tudo que tem aqui. É legal, eu gosto. Quando você trabalha com criança, o não ter limites é não ter limites mesmo, porque eles começam a ter milhares de ideias. Então eu tento assim direcionar essas ideias para que esse não ter limite, não ter limite, mas ter uma direção. Quando está de dia, o calor do sol nos esquenta e devagarinho vamos evaporando. Lá no alto é mais frio, então vamos ficando mais pertinho umas das outras. É assim que se formam as nuvens.
Então, gente, a animação é uma coisa fácil de se fazer. A minha dica é para vocês pedirem pro professor de vocês, da sala de vocês, fazer uma animação. Uma coisa do tipo assim, que você faz na sua casa, você faz em qualquer lugar. Você pode transformar qualquer coisa que esteja parada, até seu brinquedo. Entendeu? Depois disso, segue em frente pro oceano, rio e mar. Já deu para perceber que a animação faz diferença nas salas de aula. No próximo programa, nós vamos conversar sobre animação e escola. Anime-se, fique com a gente. Educomunicação. Ernesto, você já ouviu falar disso? Olha, deve ser de educação, então deve ser educação através da comunicação. É por aí. Educomunicação é um método de ensino no qual a comunicação em massa e a mídia em geral são usadas como elementos de educação, ou seja, educar por meio de recursos de mídia. Práticas educomunicativas são aplicadas em escolas de Santarém, no Pará, e de São Paulo, por exemplo. Vamos conhecer agora um brasileiro estudioso do assunto que, em 2011, coordenou a implementação da licenciatura em Educomunicação junto à ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. O professor Ismar de Oliveira Soares é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e, desde os anos 70, estuda a relação entre mídia, comunicação de massa e educação. Em uma conversa que tivemos na sede da TV Escola, aqui no Rio de Janeiro, o professor Ismar explicou o significado e a força do conceito educomunicação nas escolas e fora delas. Na verdade, essa palavra vinha sendo usada desde os anos 80 pela Unesco para significar leitura crítica da mídia ou educação para a mídia. A preocupação inicial da prática educomunicativa era o protagonismo das pessoas querendo se expressar, pelos meios que existiam na época. As novas tecnologias digitais estão criando um desafio para a educomunicação, porque a educomunicação não está centrada na tecnologia, está centrada nas pessoas, as pessoas que se comunicam. Então, hoje, uma das grandes perguntas para a educomunicação, os educomunicadores, é como trabalhar com as novas mídias. Como iniciar as práticas educomunicadoras nas escolas? Colocando isso como problema. Como melhorar as relações de comunicação no ambiente escolar? Essa é a grande pergunta. E como está aberto para as consequências dessa liberdade? No caso, quando uma escola ou um sistema educacional admite a hipótese de trabalhar com a educomunicação, traz para dentro desse espaço a possibilidade de rever o conceito de comunicação. De que comunicação estamos falando? De que educação estamos falando? E a pergunta pela comunicação é: eu vou adotar uma comunicação vertical, autoritária, ou vou adotar uma comunicação dialógica? A educomunicação já tem opção pela comunicação dialógica. E como já tem opção pela educação para a cidadania. Unindo dialogicidade e cidadania, você tem um espaço aberto para que a educomunicação aconteça no espaço escolar. E hoje nós temos em São Paulo 750 projetos de educomunicação nas escolas. É preciso formar os professores para que eles apliquem esse conceito nas escolas? A formação para a educomunicação é uma formação coletiva. Não caberia à universidade, por exemplo, formar um educomunicador, na perspectiva que nós admitimos da educomunicação ser uma prática social, uma praxis social. Trata-se, na verdade, de uma visão compartilhada, de um novo modo de ser e de se comunicar, que não vem exatamente da perspectiva funcionalista, em que a universidade ensina, o aluno aprende e vai replicar isso. De que maneira a educomunicação está associada à educação integral? Há um diálogo íntimo entre educomunicação e educação integral. E, no caso, nós observamos que ainda isso não é prática comum no Brasil. Em geral, as escolas são escolas conteudísticas, voltadas, portanto, para o eixo do ensino, cada vez mais. E nesses espaços duros, nós vamos encontrar projetos educomunicativos que vão cercando, mas, na verdade, vão minando essa estrutura rígida. O ideal seria que encontrássemos escolas absolutamente abertas a esse diálogo. E já existem pesquisas que avaliem a aplicação desse conceito em estados diferentes? Acaba de ser feita uma pesquisa de um estudo comparado entre a educomunicação em São Paulo e a mídia e educação no Rio de Janeiro. E foi muito interessante o estudo, porque aponta para elementos comuns entre os dois projetos.
o importante de todo esse trabalho é a base da sociedade, é a escola, onde os professores e alunos se encontram. Os dois projetos têm a cidadania como elemento fundamental, têm as relações de comunicação como elemento fundamental. E isso nos trouxe muita tranquilidade, porque, na verdade, frente a um desafio que se coloca para nós, de implantar a base nacional comum curricular, que já abriu espaços, abriu portas e janelas para discutir mídia e para discutir o ambiente escolar, a educomunicação chega e a mídia e a educação estão, os dois chegando a esse espaço. Nesse momento, estamos avançando de uma forma sincronizada no país em torno da relação comunicação e educação. A história que a Rede Escola vai contar para você agora aconteceu na região sul do estado do Rio de Janeiro, em uma grande fazenda de café. Em 5 de novembro de 1838, o capataz de uma das fazendas de Manuel Francisco Xavier matou a tiros um escravo que saíra da propriedade sem autorização. Os escravos revoltados tentaram linchar o assassino, mas foram impedidos. Foi assim que começou a rebelião. Escravos das outras fazendas pertencentes a Manuel Xavier foram soltos pelos revoltosos. Armados de facões e foices, cerca de 300 fugitivos seguiram pelas matas a caminho da Serra da Taquara. O líder foi Manuel Congo e o levante ficou conhecido como Revolta de Vassouras. Era uma vez um homem negro chamado Manuel Congo. Ele teve a coragem de enfrentar os barões do café e promoveu a maior revolta de escravos da história do Rio de Janeiro. Pagou com a vida, enforcado em setembro de 1839. Manuel tinha uma filha, Concórdia era seu nome. Ela tinha apenas 5 anos quando o pai morreu. E eu comecei a imaginar, e a filha dele? O que ele estava pensando na hora que deu os últimos passos? Eu tenho uma espécie de visão e falando, como minha filha vai saber que eu não estou abandonando? Quando eu voltei para o colégio, uma menina, não podemos contar assim não. Vamos fazer um jardim lindo para a Concórdia. São diversas áreas do conhecimento representadas em um jardim que contam um pouco da história do continente africano, dos negros que para cá vieram e da luta pela liberdade. Se a Concórdia avançasse no tempo e viesse nos visitar, como nós íamos contar toda essa história para ela? E aí que surge a história, não podemos contar de qualquer maneira. Então, professor, se ela perguntar por que o pai dela veio para cá, ela vai falar por causa do café. Ali tem um pezinho de café. Mas antes do café, caramba, teve a cana-de-açúcar, tem um pé de cana-de-açúcar. Mas antes da cana-de-açúcar, pô, tem o pau-brasil, nós temos um pé de pau-brasil. Mas por que eles chegaram aqui por causa do pau-brasil? Tem as especiarias. Então, tudo é pensando a lógica de como contar essa história para uma menina de 5 anos. Então, a ideia, a gênese do jardim, e o desenvolvimento filosófico, pedagógico do jardim, é pensando nela. Aqui nós temos a planta moringa. Ela é a planta mais nutritiva do planeta. Ela tem mais ou menos a mesma concentração de proteína que um pedaço de bife. Tem mais vitamina C que uma laranja. Tem mais cálcio do que o leite. Renovar a autoestima da população negra e criar um clima de respeito entre os alunos virou a missão do professor Luiz Henrique, que criou o projeto Qual é a Graça para eliminar a violência de origem racial e exaltar figuras negras esquecidas pelo tempo. Na medida que a gente começa a compreender, a ter acesso a essas informações, a dar uma dimensão humana para aquela pessoa que foi sequestrada, que tinha uma história, que tinha sua família no outro continente, que viveu sob regime escravo, foi torturada. Você a ver aquela pessoa como gente, como igual, como outro, começa a mudar. Você começa a não ter tanta graça a piada. Bom é também preservar a nossa história, saber de onde nós viemos e saber, eu acho que não pensar que nós somos descendentes de uma nação escravizada, mas sim que antes dessa nação ser escravizada pelos europeus, saber que lá haviam reis, rainhas, grandes civilizações avançadas, como o Egito, por exemplo. Então eu acho que o Jardim da Concórdia, o professor Luiz, eles na nossa escola têm uma grande função.
Em vários sistemas educacionais do mundo, há uma preocupação em incentivar nos currículos o aprendizado das disciplinas de áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O argumento em favor delas é legítimo. São áreas fundamentais para o crescimento econômico de alto valor agregado para a economia. Países com melhores indicadores nessas disciplinas tendem a ter mais cientistas que produzirão mais conhecimento, patentes e inovações tecnológicas. Mas há um cuidado a tomar. Um recente estudo publicado nos Estados Unidos identificou um fenômeno interessante. O salário inicial era significativamente maior para quem se formava nessas áreas. Porém, ao longo do tempo, essa vantagem ia diminuindo. A explicação dos autores, 2 professores da Universidade de Harvard, é que alguns dos conhecimentos adquiridos nessas áreas rapidamente se tornam obsoletos, justamente por causa do avanço tecnológico. O alerta dos autores não é o de que investir nessas carreiras é inútil. O que eles criticam é o estreitamento curricular baseado apenas nessas disciplinas. Devemos buscar um equilíbrio, incentivando os jovens a perseguirem suas vocações, mas pensando no mundo em que talvez a habilidade mais importante seja a capacidade de se adaptar às mudanças tecnológicas. Os cineclubes surgiram na década de 1920, na França, quando cineastas, estudiosos e gente apaixonada pela sétima arte passaram a se reunir para assistir, discutir e pensar o cinema. Depois da Segunda Guerra, os cineclubes se multiplicaram rapidamente, principalmente na Europa, e foram responsáveis pela formação de diretores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Henrique Romer, Pier Paolo Pasolini, entre tantos importantes nomes do cinema internacional. E aqui no Brasil não foi diferente. Nos anos 50 e 60, gerações de cineastas brasileiros foram formadas dentro dos cineclubes. Nomes como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Davi Neves, Joaquim Pedro de Andrade e muitos outros. Até hoje, os cineclubes se mantêm e se reinventam para formar plateia e continuar influenciando o futuro do cinema nacional. Isso, e atualmente os cineclubes aqui no Brasil ampliaram as suas fronteiras para dentro das salas de aula e se tornaram uma importante ferramenta para a educação dos nossos jovens e crianças. O cineclube, na minha geração, foi a grande escola de cinema. Silvio Tendler é dono de uma vastíssima obra que o credencia ser um dos nossos maiores cineastas e principais documentaristas. Seus filmes Django e Anos J.K. entraram para a história como os primeiros documentários a romperem a casa dos 1 milhão de espectadores. Silvio não esconde que os cineclubes foram fundamentais para a sua formação. Na geração dos anos 60, quem quisesse fazer cinema, o ponto de encontro eram as cinematecas ou os cineclubes. Então era fundamental, porque era um ponto de discussão, ponto de reflexão e de aprendizado de linguagem. Para mim foi fundamental. Silvio não para de produzir. Já são mais de 90 filmes. O mais recente, Dedo na Ferida, tem cumprido um percurso por várias entidades de ensino e cineclubes. O Dedo na Ferida, nós fizemos diversas sessões para público de ensino médio e, aparentemente, apesar da aridez do tema, discutir sistema financeiro internacional, democracia e tal, ele tem uma aceitação total e, ao contrário do meu medo de que o tema não motivasse os alunos, eles ficaram hipermotivados, fizeram perguntas inteligentíssimas que me deram alento, falaram, valeu a pena ter feito esse filme. Silvio faz questão de democratizar o acesso à sua obra. Ele percorre cineclubes, universidades e escolas, exibindo seus filmes e fazendo do cinema a sua ferramenta de ensino. Cinema é uma fonte infindável de discussão temática muito importante. Eu sou professor há 40 anos na PUC do Rio de Janeiro. Eu viajo esse país inteiro projetando filmes. E estou fazendo dos filmes uma plataforma de discussão da realidade. Além dos cineclubes, festivais de cinema vêm auxiliando na tarefa de formar plateias de cinéfilos. Aqui no Festival Internacional de Cinema Infantil, escolas públicas são convidadas a fazer do cinema uma aula para a vida.
O festival percorre algumas capitais brasileiras. Mais de 100 filmes de 26 países foram selecionados para a exibição. Aproximadamente 75 mil crianças participaram. Dentro do Festival Internacional de Cinema Infantil foi criado o projeto social Tela na Sala de Aula. Por que trazer a escola para o cinema? Porque é mais interessante você colocar as crianças dentro do ambiente de cinema. Porque você levar, por melhor que seja a tela que você ponha dentro de uma escola, ela nunca vai ter a escala de imagens que o cinema traz, porque é muito mais emocionante você assistir um filme no cinema. Você gosta de ir ao cinema? Sim, muito. Por quê? Porque tem vários filmes muito maneiros sobre heróis. Quando eu sair daqui, eu quero fazer um desenho. Eu conto para as pessoas como foi a experiência de ver o filme. Hoje, a gente tinha que ter, dentro das escolas, uma outra relação com o audiovisual. A gente está num momento onde o audiovisual deveria ser reconhecido como linguagem e não mais como ferramenta para a gente, né? Porque uma linguagem é alguma coisa que a gente precisa aprender, e eu acho que o mundo hoje é um mundo audiovisual. Construir ideias e imaginação em cima daquilo que eles estão vendo. É criar um outro mundo para eles, né? E isso aí vai ser bem interessante trabalhar em cima dessa proposta agora. Vários filmes infantis aparecem profissões e um montão de coisas que podem influenciar a criança no futuro a ser aquela profissão que apareceu no filme. Eles assistem vídeo na internet, no celular, no computador, na TV. O audiovisual já está presente no dia a dia dos alunos a todo momento. E como será que ele pode ser trabalhado na escola? Às vezes o filme pega pequenos detalhes que o professor, às vezes no momento da aula, não lembra de falar, e a gente acaba aprendendo até mais, porque a gente acaba vivendo a história, né, ali na nossa frente, numa tela. Uma aula com audiovisual fica mais interessante e a gente acaba prestando mais atenção. A gente tem toda uma diversidade de pensamentos, de formação de ideias, que a gente talvez não vá ter tendo só essa aula tradicional, só quadro, e caderno e professor. Porque a gente jovem, a gente gosta muito de interatividade, então com o cinema a gente se identifica bastante. Então, dentro da escola, às vezes a gente consegue entender uma matéria com um vídeo ou um filme. Para usar essa ferramenta do cinema, tem que ter todo aquele de uma explicação, de falar assim, olha, gente, tal. Tem que se aprofundar no assunto. Não adianta você chegar assim, não, vou passar um filme aqui, tá, gente? Pronto. Não, eu acho que tem que ter todo um desenvolvimento e tem que ter todo um trabalho para isso dar certo. Eu, como professor, eu acho que eu trabalharia muito mesmo o audiovisual. Por exemplo, em semana de prova, eu daria, sei lá, faria um vídeo 2 semanas antes para os alunos, porque eu acho que é algo bem mais fácil e prático de se aprender. E assim chegamos ao fim da edição de hoje da Rede Escola, que destacou o crescimento do audiovisual como ferramenta educativa no ambiente escolar e acadêmico. E você pode ver ou rever a nossa revista no site tvescola.org.br e ficar atento à programação da TV. Quem vive no Rio de Janeiro, no Grande Rio ou em Niterói, pode ver a Rede Escola na Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Um beijo para você, até a próxima. Tchau, gente. Até mais.